dia! Sejam bem-vindas a mais uma live. Eu sou a Ju Castilhos, especialista em educação para o autoconhecimento e empreendedorismo digital. Tenho uma empresa, a JC Negócios Digitais. E agora, nesse perfil aqui, nós vamos falar bastante sobre gestação empresarial para mães de negócios. E ontem eu já fiz uma live, né, trazendo a Cláudia Lu, e nós falamos sobre a importância do planejamento da contabilidade para um negócio, né? E hoje, oi, bom dia, Kelly! E hoje eu tenho uma outra convidada super especial, a Edneia Freitas, que é terapeuta, acabou de chegar. Mas eu nem quero apresentar, assim, vou deixar ela se apresentar do jeito dela. Então já vou adicioná-la aqui. Só um momentinho, deixa eu convidá-la para entrar. Temos bastante assunto para conversar com a Edneia hoje. Bom dia, Kelly. Que bom te ver por aqui. Oi, Edneia, tu não tá aparecendo. Clica, tem algum botão ali ali para virar, tem as duas setinhas assim, né? Clica para virar para aparecer. Aí. Agora sim. E aí? Tudo bem? Bom dia! Tá me ouvindo bem? Estou. E você, como é que está? Está me ouvindo bem ou você prefere que eu use o microfone? Eu tô ouvindo bem, eu tô ouvindo bem. Acho que a Kelly tá por aí, ela pode também dizer se ela tá ouvindo direitinho. Mas para mim tá tudo certo. Então, bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite, né, da gente bater esse papo aqui. E aí, em primeiro lugar, assim, te apresenta, né, fala aí do teu trabalho, e aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Bem, eu me chamo Edneia, eu sou terapeuta. Eu trabalho com... o meu trabalho de terapia ele é voltado para levar a pessoa, levar você a encontrar a raiz que te faz adoecer. Pode ser uma doença física e também os bloqueios emocionais. Baseado em que tudo o que precisa ser resolvido vai refletir num órgão do corpo e, através deste órgão, nós vamos saber o que está acontecendo na sua vida e nós vamos encontrar este momento e vamos ressignificar. Então, assim, é algo muito poderoso, muito bom, que eu experimentei na minha vida, e eu estou falando de algo que eu vivi, não algo que eu li. Então, assim, eu levo isso para as pessoas poderem estar bem e viver a vida que nós merecemos viver, não é verdade? Uma vida feliz e saudável. Que legal, né? E depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, trazer os teus exemplos, assim, vou trazendo também um pouquinho dos meus exemplos, mas eu quero também dizer, assim, por que eu fiz esse convite para a Edneia, para a gente fazer essa live juntas, né? Nós duas estamos participando de uma formação que é Programa Avançado de Empreendedorismo Sistêmico, da Alessandra Camilo. E aí, o que me chamou a atenção? Que eu e a Edneia, a gente nunca tinha conversado, né? Daí a gente tava fazendo... eu tava fazendo um exercício ali dentro do programa e a Edneia respondeu assim, a força vem do coração. E aí, quando falam assim, coração, né, liga a minha anteninha, assim, e aquela frase dela se conectou comigo, assim, me chamou a atenção. Tu vê, né, como as coisas acontecem, assim, que a Lê fala muito do campo, né? E aí foi isso que me chamou a atenção, essa frase dela. E acredito muito nisso, que a força vem do coração, né? Tanto que o título aí da live a gente colocou como a força para empreender vem do coração. Então, a Edneia é uma empreendedora, também uma empresária, né? Hoje tem aí o negócio dela de terapias.
Só que não foi sempre assim, né, Edneia? A gente, isso eu também passei de ter momentos assim de não ouvir o meu coração, né? Então, conta um pouquinho aí do que tu te sentiu à vontade assim, de contar pro pessoal sobre os momentos, de repente, que, né, tu trabalhava, mas não era através, né, do coração, assim. É. O que que acontece? Eu me formei com 18 anos como professora e logo comecei a trabalhar. Então, eu trabalhei durante 6 anos como professora. Terminei de fazer a minha primeira formação, que é pedagogia, e logo depois, naquele tempo, era muito difícil ser professor. Então, eu comecei a empreender com meu marido, que era um sonho dele. Nós montamos uma lojinha e assim nós vivemos. Com o tempo, surgiram outras necessidades e o meu marido se afastou e eu fiquei cuidando da loja. Então, durante 20 anos, eu fui lojista. Aprendi, desenvolvi várias habilidades. Hoje eu agradeço tudo que eu aprendi porque eu percebi que todas as coisas nós podemos fazer quando elas são com amor. E muitas vezes nós precisamos aceitar o que nós estamos passando para que eu possa chegar à frente bem, não brigar com aquilo, eu aceito. E depois de um certo tempo eu percebi que não era ali o meu lugar. Eu fazia, mas não era aquilo que eu gostava. Então eu cheguei para o meu marido e falei, olha, esse sonho é seu, então você vai ficar com ele e eu vou buscar o meu, que é o quê? Que é este lugar de terapeuta, onde na minha vida, desde os 18, eu fiz um caminho também de cura, de autocura, de lugar, de família, de cura de pai, de cura de mãe. Então, eu tinha isso printado em mim já. E aí, eu resolvi agora na pandemia, a pandemia trouxe para a minha vida uma grande mudança, porque eu pude experimentar coisas que antes eu não podia. Eu pude ficar 30 dias em casa, eu pude ter contato com aquilo que eu corria. Então, assim, eu experimentei isso, comecei a fazer curso, me aventurei, peguei um dinheiro que naquele dia eu não tinha, mas eu falei, eu vou dar conta. Se pelo E menos eu nesse me momento, curar, essa força, assim, tu sentia que estava conectada com o teu coração, apesar dos desafios, assim, né? A força vinha do coração, né? porque na verdade as pessoas sempre gostaram muito de falar comigo. É uma coisa natural, elas chegam e começam a falar sem mesmo eu perguntar. Então, um dia com um amigo meu, eu estava conversando, aí ele falou assim, olha, faça o que você faz, mesmo sem receber, faça isso recebendo agora. Então, naquele dia, eu percebi que eu podia estar nesse lugar de terapeuta. Então, vim caminhando, seguindo meu coração. E hoje eu estou fazendo também, terminando a minha formação em psicanálise. Já fiz da Dalila Machado, né, no MPC. Tenho aprendido muitas coisas sistêmicas e tenho caminhado, e muito mais que isso, ajudado o outro a se transformar. Porque eu sei como é estar do lado de lá e agora como estar do lado de cá. Então, assim, é muito bom, é muito rico. E é isso que eu quero levar para o mundo. A minha experiência e o amor que eu tenho. Aquilo que eu recebi, aquilo que transborda em mim. E aí, falando sobre a gestação empresarial para mães de negócios, né? Eu acredito assim que, por isso que eu trago esse nome, né? Gestação empresarial, porque o nosso negócio, a gente pode fazer essa analogia assim como se fosse um filho, né? Uma filha. E aí, para esse filho, para essa filha ter sucesso, né? Ser algo que esteja ligado com o nosso coração, né? Que seja realmente com propósito, a gente tem que, em primeiro lugar, se autoconhecer, né? E sentir que o que a gente faz está realmente conectado com o coração.
né? Porque a gente sente quando não é realmente aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Acredito que todo trabalho tem uma missão, né? Tem um porquê de existir, assim, inclusive, como tu disse, né? Todos os anos ali que tu passou trabalhando tinha uma missão. Não foram anos perdidos, né? Tu teve vários aprendizados ali que te tornaram essa mulher que tu é hoje, com o conhecimento que tu tem, com a experiência que tu tem. Então, tu traz a tua experiência para esse momento. Mas a gente sente quando é algo assim, né? Com um propósito realmente que a gente está fazendo, né? E eu também passei por isso. Eu fui em 2013, até 2013 eu era trabalhava como CLT, e aí passei também por, né, vários caminhos. Aí também trabalhei com a família, num negócio da família. Aí depois, em 2018, comecei a fazer programação neurolinguística, hipnose, coaching. E aí, a partir disso, assim, fui também ressignificando muitas questões, né, da infância. E fui encontrando o meu, né, o meu caminho, a minha missão, assim, o meu propósito pro meu negócio. Mas o que que tu... Essa questão que tu disse, que tu entrou, tu disse que foi com 18 anos que tu começou a buscar mais conscientemente, assim, transformações, né, na tua vida. E, e aí, em relação a ser terapeuta, assim, a atender outras pessoas, que chamado foi esse, assim, que mudança foi essa? Que tu acha que aconteceu, assim, pra tu? Porque tu tava até então trabalhando a tua pessoa, né? A empresária, vamos dizer assim, né? A pessoa, a Edneia. Mas quando tu pensou em atender outras pessoas? Porque, na verdade, o que que acontece? A dor é latente. A dor que eu tinha era... Eu queria ter uma vida diferente, eu queria sarar as minhas dores, só que eu não sabia como. Então, eu comecei a buscar. Foi um longo caminho. Por quê? Porque eu buscava longe, eu andava, eu ia atrás, e muitas vezes isso foi muito solitário. Então, hoje, o que eu digo, quando eu encontro as pessoas, eu falo, olha, você pode mudar isso. Você tem a capacidade, você só precisa estar aberto. É assim, eu vejo assim, aquilo que a gente quer levar para o mundo é aquilo que a gente experimentou. E eu vejo que o mundo precisa encontrar pessoas que falem, é possível se curar, é possível viver sem doença, é possível estar bem no seu lugar. Este lugar e essa realidade, ela pode ser na sua vida, assim como é na minha. Os desafios, eles sempre virão. Só que quando eu estou no meu lugar, eu sei quem eu sou, eles passam e eu continuo bem do mesmo jeito. E é Então, um grande... partindo desse princípio, nós olhamos, por exemplo, quando você traz, nós vamos gestar um negócio. Só que quando eu vou gestar alguma coisa, é como uma mãe, ela precisa se preparar. Nós vemos a diferença de quando há uma gestação preparada, você fez os exames, você esperou. É diferente. Tem toda uma informação aí. E quando você realmente fala assim, olha, eu vou fazer um negócio, estou grávida, vou fazer um negócio. Então, assim, você já começa se sentindo despreparado. Não que isso não vá dar certo. Vai dar certo, sim. Só que, às vezes, um caminho que você ia demorar 2 anos para chegar, você vai levar 5, você vai levar 6. Mas não importa. Se você quer chegar, siga. Mas se eu posso passar por um caminho menor, por que eu vou passar por um maior? Então, eu acredito que aí chega ao seu trabalho, que é o quê? É ensinar alguém os passos que você já deu. Não é isso? E o que aconteceu para que tu até tu comentou, né, antes da gente fazer a live, a gente fazer uma reunião para, né, pensar o que a gente traria aqui pro pessoal.
Aí tu falou em relação à cura, que era... O que que tu disse que na tua família tinha? Era sinusite? Não me lembro Não, exatamente. eu tinha. Eu tinha. Eu tinha uma Tu tinha sinusite, sinusite. eu tinha uma rinite, uma sinusite desde os meus 20 anos. E eu Olha só. buscava curar e não. Então, quando eu encontrei esse novo curso, essa terapia, falava de curar mesmo o seu físico, achar o que emocional. E eu achei. Onde que estava a raiz? A raiz, porque a rinite e a sinusite mostra que eu tenho medo de morte ou de separação. É um instinto biológico. É como um cão. Eu sinto que alguma coisa não está bem, eu sinto que algo vai acontecer. Então, a minha sinusite era o quê? Quando eu sentia que algo não ia funcionar, que ia estar ruim, ou que eu ia me separar, ou então ia haver uma morte, porque para o nosso inconsciente não existe real ou imaginário. Morte e separação é a mesma coisa. Então, a raiz da minha rinite foi quando eu tinha 4 anos. Eu perdi um coleguinha, ele morreu, e eles não me explicaram o que tinha acontecido. Então, lá foi a raiz. A partir daí, todas as vezes que alguém ia embora, ia acontecer alguma mudança, eu sentia que eu ia perder, ou ia acontecer algo que não saía, a sinusite atacava e eu sofria bastante. Então, assim, era remédio, remédios e mais remédios, remédio, mais remédio. E hoje eu me curei. Tem 2 anos. Eu brinco até com as pessoas que convivem comigo. Eu tinha uma necessaire com muitos remédios, porque eu nunca gostei de sentir dor. Hoje, eu não tomo mais remédio. Eu não tomo. Parabéns, parabéns por buscar, né, essa transformação aí em ti mesma, assim, e hoje ajudar outras pessoas. E esses dias eu não fiz essa formação que a Edneia fez, mas tem coisas assim que eu paro para perceber, né? Aprendi daí com a PNL, né? Da gente ouvir os nossos sentimentos, assim, ouvir também o nosso corpo, porque eu acredito muito, 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 assim, que eu acredito que nada é do nada, né? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Por exemplo, às vezes a gente não fala a frase assim, ah, do nada me deu uma dor de cabeça, do nada me deu uma dor nas costas, do nada. E não é do nada. Tem algo ali, né? Tem uma causa. Tem uma causa. A dor, o que a gente está sentindo é uma consequência de algo. Só que a maioria das pessoas não tem esse, né? Não tem esse conhecimento. Muitas vezes não busca também, né? Ou às vezes nem acredita nisso, mas eu acredito muito nessas causas emocionais das doenças. Ah, esses dias até a minha mãe disse que estava com dor de ouvido. Aí eu tentei ligar assim, será que a dor de ouvido não pode ser algo ou que ela ouviu e não gostou, ou que ela não quer ouvir, de repente, né? Algo que tá, de repente, também mudanças assim, ela não quer ouvir. A questão de usar óculos, não sei também, tu também pode dizer isso, que será que não é algo relacionado ao que a pessoa não quer enxergar, né? Então, é muito legal, assim, a gente, né, ter esse conhecimento, essa percepção das coisas. É assim, tudo que o seu corpo traz de informação é para que seja olhado. Porque o nosso corpo, ele quer nos proteger. A biologia quer isso. E é algo que nós herdamos dos antepassados. Por isso nós estamos vivos até hoje. Então, é biológico. Isso eu costumo falar com os meus pacientes. Não é algo que você faz porque você quer. O seu corpo já tem esse programa. Ele vai desenvolver com uma visão. É realmente por esse caminho que eu não quero enxergar. Então, para eu não enxergar, eu passo o quê? A minha visão passa a estar menos. O perigo está aqui perto de mim. Mas eu não quero ver o perigo. O perigo está longe, mas eu não quero. Então, aí nós vamos pegar qual a situação e vamos trabalhar para que você volte, dentro da possibilidade, a enxergar melhor a questão do ouvido. Simplesmente achar onde está o gatilho que dispara. E é isso. É simples. É simples. É muito interessante, assim.
E há quanto tempo tu trabalha como terapeuta, assim, fazendo os atendimentos? Olha, tem 2 anos que eu estou atendendo, e já tenho, assim, muitos resultados, inclusive, Legal. assim, crianças também nós usamos até os 8 anos, só que a criança funciona de modo diferente. A mãe que faz isso, simplesmente a mãe, à noite, ma- é, leva uma informação para a criança e realmente funciona. Olha só. E olha que a gente pode trazer de novo de analogia para o negócio, né? Porque nós somos mães, né? Eu falo aqui para mães de negócios. Então é isso, a nossa empresa, o nosso negócio é um reflexo da gente. E até, esses dias até, não sei se foi um post que eu fiz nos stories ali, que eu disse, a gente tem que estar bem, né? Eu sou mãe também, né? Tenho uma filha de 17 e um filho de 13 anos. Para eu poder cuidar bem dos meus filhos, o que a gente pensa? Que eu vou cuidar dos meus filhos, sabe? Eles em primeiro lugar. Mas se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar bem dos meus filhos? Tem até também aquela historinha do avião, né? Que primeiro tem que colocar máscara em ti para poder salvar os outros. Senão tu não te salva. Então, voltando para falar do negócio, né? A gente tem que estar bem, a gente tem que se curar, a gente tem que saber, né, o que quer, as nossas metas, o que a gente quer atingir, fazer algo que seja com propósito, que esteja conectado com o nosso coração, para que isso reflita no nosso negócio, né? É bem como tu tá falando, ó, a mãe, né, cuida da criança, cuida do seu negócio. E quando nós falamos de negócio, Travou? nós. Oi? Voltou. Então, Quando nós falamos de negócio, nós precisamos olhar que a nossa vida também é um negócio. é, Tudo que nós fazemos, tudo é movimento. Então, o meu negócio é uma extensão daquilo que eu sou, dos meus valores, meus sonhos. Então, quando nós falamos, como você vai ter um negócio de sucesso? Quando você começa um negócio com as bases sólidas. Quando eu digo bases sólidas, não são muitas coisas, mas são coisas sólidas e coisas que vão te levar para o mais, que são verdades. Porque muitas vezes nós entramos nos negócios como sonhadores, como alguém que vão ter algo mágico. E, na verdade, uma nada é mágico. cabeça, uma cabeça de criança infantilizada, até como a Alessandra fala, né? Isso aí. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos. E como a gente sai deste lugar? Quando a gente está bem. E como a gente sabe que está bem? Quando a saúde está bem, quando o nosso emocional está bem, quando a nossa família está bem. Então, quando eu estou bem, eu vou para o mais. Porque o que é o meu negócio? É o mais. O que é o meu relacionamento em casa? É o mais. Mas aí a gente dá uma volta e chega à conclusão que o meu mais parte de mim. Então, se eu não me olho, se eu não me cuido, ali na frente eu não vou dar conta de manter a minha caminhada. Por quê? Porque eu não me cuidei. Eu trago doenças, trago dores. E muito tempo, assim, eu sentia um vazio, sabe? Por muito tempo, assim, eu falava em relação ao relacionamento, né, de casal, assim, que eu achava que o outro nos completava, sabe? E aí, depois, né, que eu fui trabalhar várias questões, assim, em mim, eu vi que e parece uma besteira isso, né? Mas não é quando a gente entende, assim, profundamente, né? Que eu sou inteira, eu sou uma pessoa completa. Ninguém vem para me completar. Ninguém vai preencher o meu vazio. Às vezes a gente, porque na verdade a gente não tem um vazio, né? É algo emocional que a gente cria em algum momento. Mas eu sou completa. E aí, no momento que eu entendo isso, eu transbordo. As pessoas vêm para somar, né?
para somar e não para me completar. E isso também, eu acredito que em relação a todos não só relacionamento de casal, mas relacionamento também com filhos, né? Que nem isso desse vazio, até em relação, inclusive, à alimentação. A gente quer, né? Muitas vezes, desconta na comida, né? Algo que a gente acha que vai nos completar. E não é isso. No momento que a gente entende que nós já somos completas e faz as coisas para somar, para acrescentar, né? Para transbordar. E um grande olhar, quando nós falamos em empreender e falamos de saúde, nós precisamos olhar para a nossa família, para a nossa família de origem, o grupo onde nós estamos inseridos. Porque muitas vezes é quase que algo herdado, todo mundo ser obeso, todo mundo ter diabetes, todo mundo ter aquele probleminha, não tem aqueles que eles falam assim, nossa família tem isso mesmo, nossa família tem isso mesmo. Só que hoje, diante dos estudos, a epigenética já prova isso. Eu acredito que tem doenças que é 8%, tem umas que são 20%, que elas são hereditárias. As outras, as informações estão em nós, é como uma gaveta. Então, o que vai fazer a informação sair? O ambiente que você vive. Então, mais uma vez, o ambiente que você vive vai trazer para você saúde ou enfermidade. O seu trabalho. Vocês já viram esses dias eu fui num restaurante e o churrasqueiro, olha, ele ria, ele cortava a carne, sabe, aquela alegria. E dava prazer em pegar aquela carne estava saborosa, e todo mundo saía dali com aquele prato na mão, rindo da interação dele. E aí depois eu fiz uma observação. Eu falei, olha, como uma pessoa feliz com o que faz é diferente. Por quê? Era o mesmo lugar, o mesmo churrasco, a mesma carne, mas a pessoa em si, aquilo que ela trazia, a alegria, faz toda a diferença. Por quê? Isso é perceptível, né? Então, assim, quando a gente fala de trabalho, né, Ju? Faça o que você ama. Acredite no que você ama, naquilo que você gosta. E, às vezes, a questão é assim, mas eu não sei. Não, existem pessoas prontas para te ajudar. A Ju é uma dessas pessoas, né, Ju? Que ela pega você e ela vai te ajudar, vai te levar pela mão a tornar o seu sonho realidade. Não é verdade, Ju? Ajudo. Tem uma parte que tem relação, né, meu trabalho com o da Edneia, em algum sentido, assim, que dessa questão emocional, né, que apesar do meu trabalho ter um viés técnico também, né, que eu ajudo nessas mães de negócios a criar um curso, uma mentoria online, então ajudo toda essa parte técnica e emocional também, né, mas isso que tu falou é muito, muito, muito certo, assim, e a gente consegue perceber quantas vezes a gente não é atendido, né, por pessoas que estão ali com má vontade, entendendo? Fazendo o seu trabalho, assim, com mau humor, e é muito nítido isso. Né? Às vezes, professores, né, acontece muito, assim, tão desgastados ali, e aí não conseguem exercitar da melhor maneira o seu trabalho, né? Porque não estão conectados mais com aquilo ali. Não é mais uma missão, não é mais um propósito, né? E aí é uma pena, assim, porque a pessoa tá, né, passando um tempo ali que poderia estar sendo muito melhor aproveitado e não, ela muitas vezes não enxerga isso. E aí eu tenho certeza que seria muito diferente se ela buscasse se transformar, né? Porque a gente não consegue transformar ninguém, a gente não consegue mudar ninguém. Isso foi também um aprendizado que eu tive, que eu queria, por muito tempo, quis mudar as pessoas. E eu entendi que a gente não muda ninguém,
a gente muda a nós mesmos, né? E aí, com a nossa mudança, a gente pode impactar o outro ou não. Aí vai depender do outro, né? Mas isso que tu falou também em relação a gente trabalhar, né, com algo que a gente esteja feliz ali, tem o Ikigai, né? Que é buscar encontrar o seu propósito. E aí tem 4 perguntinhas, até no meu feed tem essa imagem ali, que é o que que tu ama fazer? São 4 perguntas que são básicas, assim, mas não são tão fáceis de responder, né? Tem que ter uma certa reflexão, assim, que é o que você ama fazer, o que que tu faz bem feito e que as pessoas percebem que tu faz bem feito, assim, que nem tu falou, né? Que tu disse, as pessoas já chegavam perto de mim e já saem falando, assim, saem, né, de repente se abrindo, falando coisas assim, mesmo sem tu perguntar, né? Então já era uma coisa que tu estava ligada, ó, percebendo, né, meu? E se isso acontece, algum motivo tem, né? Eu dou, de repente, uma certa abertura, as pessoas se sentem acolhidas perto de mim. Então tu foi ouvindo, né, isso que acontecia. Então é o que tu ama fazer, o que as pessoas percebem que tu faz bem feito, que é uma habilidade tua, né? E a outra é o que que tu pode ser paga também por fazer para ser algo sustentável, né? Para que tu viva, que isso seja o teu trabalho, assim, que seja algo que as pessoas dão valor também, que as pessoas poderiam pagar por esse teu trabalho, né? Então são 4 perguntinhas assim para responder, para achar esse propósito, né? De repente essa força para empreender vem disso também, né? Na verdade, a força, muitas vezes, nós precisamos ver também as nossas emoções, porque o desejo nasce no nosso coração, só que muitas vezes ele é sufocado pelos nossos medos, por É. aquilo que nós vivemos. E diante de tudo que eu tenho estudado, tem um experimento muito interessante a respeito dessa questão de herdar, das heranças de comportamento, de sentimentos e de traumas. Foi um experimento que eles fizeram com ratos. Eles colocaram as ratinhas e borrifavam um perfume e logo depois eles davam um choque na ratinha. Fizeram isso até ela se traumatizar, até o momento onde eles borrifavam e ela não precisava mais, eles não precisavam mais dar o choque, que ela já reagia daquela forma. Então a ratinha foi traumatizada e aí eles colocaram para cruzar com um rato sadio. Foi feito o cruzamento, aí nasceram os filhotes. Quando nasceram os filhotes, sem nunca ter estado naquele lugar, passado por aquelas situações, quando se borrifavam o mesmo perfume, os filhotes, eles tinham a mesma reação da mãe de quando ela tomava o choque. Então, quer dizer, aquele perfume, aquele ambiente, despertava nos filhotes o mesmo trauma. E aí o que aconteceu? Foi feito o cruzamento desses filhotes, de novo, e como se fosse assim, os netos da primeira ratinha também borrifavam o perfume, e eles também tinham aquele estado, como se fosse tomar um choque, aquele estado de alerta. Só na 4ª geração é que isso não aconteceu. Então, assim, esse experimento, esse é um dos experimentos. Existem outros que provam cientificamente que nós trazemos essas heranças geneticamente. Antigamente a gente achava que nós herdávamos só a cor dos olhos, não. Nós trazemos mais informações. E a epigenética e todos os estudos eles estão aí ampliando para que nós saiamos mesmo dessa caixinha que muitas vezes nós nos colocamos, que eu sou assim, meu pai é assim. Não, não é. Você pode mudar. Tanto na questão da saúde, como o seu empreender, você é dono da sua vida. Então, eu acho que muitas vezes falta para mim, para o outro, para quem está assistindo a gente, é ter essa noção. Olha, eu sou o autor da minha história. Eu posso fazer diferente.
Vamos ver o que a... Bem-vindos, pessoal. A gente tá num papo tão gostoso assim que a gente nem parou para dar bom dia. Mas a quinta essencial. Eu disse, meu cachorro tem traumas, que eu pensei nisso. Deve ter sido do que a mãe dele passava. A mãe era usada para fazer filhos e eles ganharem dinheiro com isso, né? Eu ganhei o cachorro, mas não se deve comprar animais. A minha filha fala muito disso, assim, de não comprar os bichinhos, né? Porque tem tantos aí. Mas é isso, ela quis dizer em relação a esse exemplo que tu falou, né? Inclusive, em relação aos pets, existe esse trabalho também, ele é feito multidimensional, onde existem pessoas que trabalham com os animais, e é bem isso que a Quinta Essência falou. Além de trazer essa memória, o animal também reflete muito o que está acontecendo no ambiente, na família onde ele está. E isso é algo biológico, isso não é nada do além, não tem nada disso. É algo biológico que se prova. Então, já existem pessoas já tratando seus animaizinhos, que para tratar os animaizinhos, trata-se também os homens, porque eles são os reflexos. Olha que como legal. tudo está amplo. Uhum. E é muito legal, assim, se a gente conseguir deixar, né, que seja uma mensagem, assim, que as pessoas entendam, né, que a gente é capaz de se modificar, que tudo tem uma solução, é possível, né? A gente buscar algo melhor, que a gente não se acomode, não aceite, de repente, né? Se não tá legal, se algo na sua vida, seja um resultado no negócio, seja o resultado no relacionamento, né? Seja na maternidade, no casamento, com a família, algo que o que não tá legal, o que tu gostaria, quando eu faço os atendimentos, a primeira frase que eu pergunto, né, é o que tu quer melhorar ou modificar na tua vida? Eu começo com essa pergunta. O que tu quer melhorar ou modificar na tua vida? Tu sabe? De repente são várias coisas. Mas vamos trabalhar uma primeiro, né? Vamos focar em uma, porque, claro, vida perfeita, 100% perfeita, não vai existir, mas a gente pode sempre melhorar. Vamos ver o que a Eliane falou. Que bom que tu tá aqui, Eliane. Gente, nós carregamos o DNA no DNA traumas emocionais. Fico pensando nessa herança genética e como podemos curar isso. Respondendo aí para a Eliane, o primeiro passo você já deu, que é tomar consciência. Quando vem a consciência, nós já 50% já está resolvido. Aí como que nós vamos fazer? Existem meios, vários meios, várias técnicas que podem te ajudar. Mas prática, você já entendeu. Primeiro, você precisa ver o ambiente em que você está. Se esse ambiente te leva a repetir ou não. A segunda questão, você precisa ressignificar e trazer a consciência que se meus antepassados, se as pessoas da minha família tiveram isso, eu não preciso ter. Um exemplo, se alguém da minha família bebe muito, vamos falar assim, que tem uma herança, vamos falar de alcoolismo. A pessoa bebe muito. Eu não preciso ser igual a ela. Mas se eu começar a estar em ambientes onde todo mundo bebe muito e aquilo é normal, daqui a algum tempo eu vou estar na mesma condição. Às vezes não bebendo muito, mas às vezes participando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E aí o que acontece? Às vezes você bebe pouquinho. Só que às vezes você descobre que aquela bebida é aquilo que é como se fosse o seu remédio de dormir. Vamos fazer uma analogia assim. Como se fosse o calmante. Por quê? Quando a gente vê a pessoa bebendo, a gente acha que ela simplesmente está bebendo, mas não. Aquilo é para guardar, para tirar a dor. É algo que não está conseguindo ser exposto. Ela não tem uma doença física,
Mas aquela pessoa que bebe é como eu, por exemplo, a pessoa que tem uma pedra nos rins, uma pessoa que tem uma dor no joelho, uma pessoa que tem uma dor na cervical. Por quê? A minha coluna dói do nada. Não, não é. A sua coluna dói porque você se sente desvalorizado. Ah, o meu joelho está doendo. O que você está tentando amortecer? Ah, o meu estômago dói. O que você não está digerindo? Eu posso dar um exemplo de mim mesma. Eu tenho pólipo e cálculo na vesícula biliar. E o que é isso? Né? O que é isso? São coisas que eu entendi, pelo menos até agora, né? Que eu seguro muito as coisas, assim, né? Eu guardo muito o sentimento, não boto tanto pra fora, né? Então, isso pode ser uma das causas, né? E acaba petrificando, né? A emoção acaba petrificando, assim. Bom dia, Lu. De raiva, né? Uma raiva, algo que eu vivi assim, que foi muito... que eu não merecia aquilo. Então, a vesícula é muito disso. Eu me senti injustiçado, a palavra. E aí, com o tempo também, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu consigo, você me falar, olha, começou tal... A gente consegue achar lá onde foi o primeiro lugar onde você se sentiu assim, e aí a gente ressignifica. Exatamente. Então, assim, é possível mudar, é possível melhorar, é possível se transformar. Enquanto nós estamos respirando, estamos vivos, tudo é possível. É isso. Eu acho muito legal isso, assim, né? Da gente, o que é impossível se a gente não tentar, se a gente não for lá experimentar, né? Que nem a gente aqui, tá? Eu tinha parado, fiquei um tempão sem fazer live, assim. Vamos voltar a fazer live, vamos voltar a se movimentar. Convidei a Edneia, ontem convidei a Cláudia, agora vamos... É tão legal esse movimento, né? E então é isso, a gente se movimentar, experimentar, fazer diferente, né? E se a gente não experimentar, se a gente não se colocar, né, nesse movimento, a gente vai ficar ali estagnado, né? Tem até uma metáfora, uma historinha, que é do sapo na lagoa, que diz assim, que o sapo, ele se acostuma com a temperatura da água da lagoa. Aí, se tu pega o sapo, bota ele, sei lá, num outro, né, sei lá, numa bandeja, alguma coisa assim, e pega a água da lagoa. Aí tá ali acostumadinho, tá? Né? Tá ali tranquilo. Só que tu vai botando, vai esquentando um pouquinho a água, vai botando um pouquinho a água, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais quente. Ele não percebe a mudança, ele não percebe as coisas que estão acontecendo, ele fica estagnado ali. E aí só que acaba que o sapo acaba fervido, ele morre naquela estagnação, entendeu? Porque ele não percebe, não tá ligado, não se movimenta para sair daquilo, entende? Então, né, fazendo uma metáfora com a gente, assim, que a gente não fique acomodado. Entenda que, como tu disse, tem várias técnicas, várias maneiras da gente, né, se colocar em movimento, buscar melhorar em algum sentido, né? Tem o que eu falo do ciclo do autoconhecimento, que são cinco passos, né? Vamos pensar assim. O primeiro é o se perceber, que é o que tu falou, que acho que foi a Eliane já comentou, né? Tá percebendo ali que tem algo que ela gostaria de modificar. Então, é o se perceber, primeiro passo. Aí, o segundo passo é querer mudar. É a tomada de decisão. Tem que querer mudar. Não adianta outra pessoa chegar e dizer, né, tu tem que mudar isso, mudar aquilo. Tu tem que querer mudar. Então, se perceber, querer mudar, buscar auxílio. Aí, esse buscar auxílio aqui, eu digo que pode ser, né, com uma terapia, com auxílio de outra pessoa, mas mesmo buscando o auxílio de outra pessoa, tu vai ter que buscar auxílio em ti mesma. Através da tua história, que a gente está aprendendo muito, que é ressignificar a questão com pai e mãe, que é primordial. Honrar pai e mãe. Enquanto tu tiver algum conflito, sentir alguma coisa, algum desconforto em relação a pai e mãe, isso vai ter um reflexo na tua vida, né? Então, buscar auxílio, praticar. Então, depois que tu buscou esse auxílio, seja em ti mesma ou com a ajuda de outra pessoa, tu tem que praticar. Não adianta nada a gente comprar um curso. Aí eu comprei um curso de autoconhecimento, não sei o que. Agora eu me autoconheço. Não,
tem que praticar, né? E o quinto passo é a melhoria contínua, assim, né? A gente está sempre percebendo se aquilo realmente teve uma mudança, uma transformação. Pode ser que seja momentânea, né? Ah, ou melhorou, mas daqui a pouco eu quero modificar de novo. Então, é a questão da melhoria contínua, né? Então, eu criei esse ciclo do autoconhecimento aí. Eu acho que é bem interessante, assim, né? São 5 passos para a gente ter uma ideia, assim, de mudança, de modificação. E eu vejo, assim, que nessa caminhada, muitas vezes, eu vou falar da minha experiência, eu pequei por não pedir ajuda. Porque muitas vezes a gente acha que a gente resolve sozinho, eu faço, eu entendi. Mas quando eu entendo, o que eu faço com essa informação? Porque às vezes o outro pode me ajudar. Então, assim, saia do seu lugar, movimente-se, busque ajuda, busque o outro. Se permita, porque existem também aquelas pessoas que não se permitem. Então, a transformação, o seu negócio, a sua vida, a sua família, tudo anda junto. Tudo, infelizmente ou felizmente, tudo que você vive hoje é reflexo do seu interior, daquilo que é você. Então, e outra coisa, isso nos faz pensar, mas é maravilhoso ver que quando você se movimenta, todo o entorno se movimenta. Quando você se cura, a sua cura, ela chega aos seus, ela chega à sua casa e vai se expandindo. Ao seu E isso é negócio. muito bom, ao seu negócio. E isso é muito bom. Isso traz um conforto e uma alegria. A capacidade que você tem de, através da sua atitude, do seu empreender, do seu escolher por saúde, da sua cura. Como você faz, Ju, a questão de gestar esse negócio, como que uma mãe, como que alguém que quer ter um negócio pode transformar a vida e a família dela. Pode ajudar, porque às vezes existem pessoas que precisam simplesmente que alguém dê o primeiro passo. E assim, vamos experimentar. O máximo que pode acontecer é não sair do jeito que a gente queria. Mas a gente é grande, a gente é adulto, dá conta, né? De lidar com os perrengues, mas estamos aqui para experimentar cada dia. Não. Trazendo isso que tu trouxe agora, que a Lê também fala muito da pergunta, né? Quem em mim, que ela ensinou a gente a fazer, né? Quem em mim tá tendo essa atitude, né? De repente não querer fazer algo, né? Que nem eu comentei que eu tava um tempão sem fazer live, assim. Quem em mim não tava querendo fazer live, né? Quem em mim tá me travando para eu, de repente, não fazer exercícios, não tomar uma água, né? Não me alimentar de uma forma mais saudável, não me relacionar com os outros de uma forma mais saudável. Quem em mim é a minha criança ou eu adulta? Né? Então, essa frase eu acho muito legal, assim, a gente deixar um destaque, assim, né? Quem em mim tá tendo essa atitude? É uma atitude... Porque se tu perceber que é uma atitude infantil, né? De algo que está relacionado a algo que tu aprendeu lá na tua infância, o que aconteceu na infância não fica na infância. Então, a gente sempre vai ter o que ressignificar, o que olhar para melhorar os resultados que a gente está tendo na nossa vida hoje, né? Então, quem em mim tá tendo a atitude aí, né? Que acho muito legal. A Priscila diz um abraço, Edneia. Você vai longe. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Priscila. Estamos aqui disponíveis. Seguimos aqui disponíveis. Obrigada. E isso também que tu trouxe de se relacionar, né? A vida é um relacionamento. A gente pensa, eu vou, né, aprofundar o meu autoconhecimento. Tá, mas para quê também? Para eu me relacionar melhor com as pessoas. Porque eu não vou viver numa ilha deserta. O ser humano foi feito para viver
em relacionamento, né? Então, se relacionar é um teste, né? Muitas vezes não é fácil, porque que cada pessoa tem o seu jeito de ser. Todo mundo é diferente. A gente nunca vai se relacionar com uma pessoa exatamente igual, né, a nós. Então, é um teste se relacionar. Porque a gente tem que fazer um exercício muito grande, muitas vezes, de empatia, né? É, porque eu vejo assim, enquanto adulto, e as coisas, elas nascem muito do nosso coração e da decisão. Eu tenho, tá, a minha história até aqui, até ontem, até anteontem, era assim, assim, assim. Mas e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui chorando, me lamentando, ou eu vou levantar e vou construir um hoje melhor, uma manhã melhor? Eu sei que é desafiador e não é fácil, como eu falo, porque eu vivo isso. Nós Eu, vivemos isso. é, E o desafio, por exemplo, o desafio de estar aqui hoje falando com você, isso para mim é um romper de alguém que não podia aparecer. Então, enquanto eu trabalho, enquanto eu levo o outro a se curar, eu também me curo. exatamente. Então, a minha história não pode me determinar. A sua história te determina quando você abraça, como a gente abraça um cacto e fica, ai, não, não deu certo por isso, por isso. É muita gente para ser culpada. Não. Você fala assim, minha história. Você não foi a que eu queria, mas é o que eu tenho. Vamos, nós duas. E o que, que você aprendeu? Porque tudo que você aprendeu de ruim, tudo que você passou de ruim, hoje vai servir para alguém. Para você falar, olha, fulano, porque você está vivo, deve estar com saúde, bem, está em casa, né? Tem um monte de coisa. Então você sobreviveu. Então você é forte. Eu sou forte. E é por aí. Muito legal. É bem isso mesmo. Ah, tem uma informação, né, que estão 300 milhões de espermatozoides na hora da fecundação. Então, nós que estamos vivos, né, já somos vencedores e vencedoras de estarmos vivos, né? Porque nós fomos os mais fortes, né, os mais rápidos para estarmos aqui. Então, já é uma grande vitória, né? Se de repente alguém está passando por um momento, né, muito difícil, assim, entende que nós já somos vitoriosos por estarmos vivos, né? E agarrar, como tu falou, essa coragem, assim, de mudar, né? Entender que nós somos capazes e ter as rédeas da nossa vida. Ter a autorresponsabilidade, que eu também entendo que muitas vezes não é fácil, né? Mas se, se eu deixar as decisões, se eu deixar tudo da minha vida para o outro, se o outro não modificar, eu vou continuar assim. Eu só vou melhorar, minha vida só vai melhorar quando o outro modificar. Seja esse outro quem for, né? Um cliente, o filho, marido, pai, mãe. Eu só vou melhorar minha vida quando o outro modificar. Então tu não tem as rédeas da tua vida, né? A gente deixa a nossa vida, a gente é como se fosse um robô dos outros, assim. Então, tem as rédeas, tu é responsável. Só quem vai, né, tomar uma ação, assim, é tu. Essa decisão é tua. Então, que é uma coisa, às vezes, difícil de entender, assim, né, mais profundamente. Mas tudo que os resultados que a gente tem na nossa vida são escolhas nossas. Porque quem é que vai fazer por mim? Alguém vai fazer por mim. Eu tenho que fazer por mim, não é? São as nossas escolhas, só que muitas vezes eu escolho com o repertório que eu tenho. E o repertório que eu tenho, ele vem de onde? Porque eu sou a soma daquilo que eu já vivi.
Então, na verdade, as minhas escolhas são baseadas nas minhas vivências, nos meus valores. Então, muitas vezes, naquele tempo, foi a melhor escolha que eu podia fazer com a informação que eu tinha. Hoje, eu Exatamente. tenho outra informação e posso fazer outra escolha. Inclusive, esse olhar que é possível mudar, é possível escolher, é possível transformar. Eu posso, você pode. Se foi feito, se alguém fez, você também pode. E trabalhe, a gente tá finalizando, tem uns 4 minutinhos ainda, pelas minhas contas aqui, 3 minutos. Trabalhe por missão, né? E não por obrigação. Porque, assim, tudo que a gente faz tem um motivo. Isso da gente falar assim, eu tenho que fazer tal coisa. Se tu não entende o motivo de tu fazer algo, então não faça, porque tudo tem um motivo. Tu tá fazendo por um ganho. Algum ganho tu tá tendo né, em ter essa atitude. Algum ganho tem. Então entenda os ganhos de tu fazer o que tu faz. Trabalhe por missão e não por obrigação. Entenda, né? Trazendo para esse contexto também de negócio, assim, que a gente traz essa analogia com a maternidade, né? Ser mãe de um negócio. Entenda os motivos de tu abrir esse negócio, de repente alguém está pensando, né, em começar um negócio, ou quer melhorar o seu negócio, já tem algo aí, quer melhorar, ter um resultado diferente. Para ter um resultado diferente, a gente tem que fazer algo diferente. Então, modifique alguma coisa, ressignifique algo, né? Busque a Edneia, faça, de repente, né, um tratamento, não sei como é que tu chama, assim, se é tratamento, né? É terapia. Uhum. Uma terapia. Então, busque, né, um profissional mas se modifique, né? Se tu quer criar um negócio, me chama, vamos conversar, né? Vamos entender aí várias coisas. Que negócio é esse? O que tu gosta de fazer? Que habilidades tu tem? Quer criar um curso, uma mentoria? Eu acho muito, muito, muito legal isso da gente passar o nosso conhecimento através, né, de um curso, de uma mentoria, poder passar nossa mensagem para o mundo através do nosso serviço, assim. Então, peço para tu deixar aí o teu recado, fazer a tua propaganda aí do teu negócio. E certamente a gente vai marcar outros encontros, outras lives, porque é um assunto que sempre vai ter, né? É algo que não tem fim, assim, pra gente estar sempre conversando. Bom, o meu convite é para você que quer sua vida transformada. Eu ajudo você a encontrar a raiz das suas dores, dos seus bloqueios e as dinâmicas que te impedem de ser feliz, de progredir. Nós vamos trabalhando, ressignificando e indo para o lugar daquele que nasceu para ser livre, feliz e salvo. E é isso, eu faço atendimentos online, também faço atendimentos presenciais e online. Estamos aqui para contribuir. Obrigada, Ju, pela oportunidade. Foi um prazer estar com você. Agora estão voltando à obra, aqui em casa tá dando barulho. Mas obrigada por ter aceitado esse convite. Vamos marcar outras vezes, né? Obrigada por pessoal que participou, que ficou até agora, ou outros que entraram e saíram. Mas gratidão pelo a tua presença aqui, o teu tempo. Tá? Obrigada. Um bom dia. Um beijo. Tchau. Tchau.